Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. No programa de hoje queremos falar de um assunto desagradável que atinge pelo menos quase 12 milhões de brasileiros, o desemprego. Sem esquecer as causas dessa crise, hoje queremos falar da importância da qualificação para manter a sua posição no mercado de trabalho. Nós queremos, no programa de hoje, falar das tendências e das possibilidades para o trabalhador. Qual o caminho para aqueles que não estudam e nem trabalham? Será que este é o momento de mudança de carreira? Que cuidado se deve ter para dar este passo? E recebemos, para nos ajudar a entender as causas do desemprego em alta no momento, o economista do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Tomás Ferreira Jensen. Seja bem-vindo ao Ponto 3, obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. E também está conosco para falar sobre a importância da qualificação o Fabrício Borges, que é gerente de operações finalísticas do Senac Goiás. Bem-vindo, Fabrício. Obrigado, eu que agradeço. Estamos aqui à disposição para falar aí sobre esse tema que é super importante. Exato. Eu vou começar com o Tomás, porque a gente, quando fala do desemprego, as pessoas ficam com medo, ficam temerosas. Talvez é o grande temor do pai de família, da mãe de família, do jovem início de carreira, da pessoa que já tem muito tempo no mercado, é o medo de perder a sua posição no mercado de trabalho. Agora, Tomás, existem causas que independem da pessoa e que levam o desemprego a acontecer, não é verdade? Sem dúvida. A elevada desocupação no Brasil, ela não é resultado de um problema individual ou pessoal, né, do trabalhador ou da trabalhadora, né? Nós estamos vivendo um ambiente econômico extremamente negativo, né, e que tem se agravado, né? Já vinha ruim, né, depois de 2016, e se agravou muito com a pandemia, né, com as necessárias medidas de isolamento social, né, e agora, né, com essas medidas sendo relaxadas, né, embora a pandemia continue aí, né, nós temos uma orientação de política econômica que é extremamente prejudicial ao crescimento econômico e à geração de emprego, né? Então, por isso que nós temos um cenário de 12 milhões, né, de desempregados, né? As últimas estatísticas do IBGE mostram, né, um contingente muito elevado de trabalhadores que estão subutilizados, né? Hoje isso é calculado em quase 27 milhões de pessoas, né? Sendo que essa subutilização, né, significa que pessoas gostariam de trabalhar mais do que estão trabalhando, elas estão trabalhando menos horas do que gostariam, né? E uma informalidade muito grande, né? Ocupações precárias, né? Sem nenhuma proteção social e que leva, né, que praticamente 40% da população ocupada no Brasil hoje esteja inserida no mundo do trabalho de forma informal, né? Então, a gente tem um cenário econômico que é bastante prejudicial, né, ao emprego e à ocupação. Interessante esse dado que você traz de 40% daquelas pessoas que estão trabalhando estarem, digamos, fora da forma ideal de trabalho, digamos, com carteira assinada, recolhendo seus tributos e contribuindo para o próprio, digamos, sistema de proteção social. Ou seja, não basta ter emprego, tem que ter emprego, digamos, de qualidade com toda a segurança social. E pelo que você disse, se eu entendi bem, a economia ainda não está, ou pelo menos a política econômica que está sendo implementada, não está, digamos, atuando para garantir isso num futuro próximo para os brasileiros. Não, muito pelo contrário, né? Na verdade, o que se tem desde 2016, especialmente após a reforma trabalhista, que foi aprovada ao longo de 2017, né,
é uma tendência à precarização das inserções dos trabalhadores no mundo do trabalho, né? Então, você tem a reforma trabalhista, ela dificultou a ação dos sindicatos, né? Ao mesmo tempo, tornou mais custoso o acesso à justiça do trabalho, né? E criou uma série de formas de inserção que são, por si só, precarizadas. Por exemplo, o trabalho intermitente, né? Aquele em que o trabalhador é contratado formalmente, mas com uma jornada de trabalho de 0 hora, né? Ele é chamado para o trabalho à medida que o seu empregador, assim, tem alguma atividade para que ele exerça. Então, a reforma trabalhista, né, que tinha uma promessa, na época do governo Temer, de gerar milhões de empregos, ela não cumpriu, né, essa promessa, muito pelo contrário. Além do que, a partir de 2019, nós temos uma orientação de política macroeconômica que é extremamente recessiva, né? E foi por conta dessa política que, inclusive, os efeitos da pandemia aqui no Brasil foram muito mais graves do que em outros países, né? E agora nós estamos vendo um cenário de taxas de juros elevadíssimas, né? O que joga ainda mais terra, né, por cima das possibilidades de crescimento econômico. As estimativas do FMI para crescimento do Brasil esse ano, elas são muito abaixo, né, dos outros países, né? Então, por exemplo, só para citar alguns números, né, o FMI estima que o Brasil vai crescer esse ano 0,8%. Né? Enquanto a África do Sul vai crescer 1,9%, a China 4,4% e a Índia 8,2%. Então, o Brasil está muito atrás desses outros países que são assemelhados, né, não por acaso compõem os BRICS, e é por conta de uma orientação de política macroeconômica, né? A taxa de juros está elevadíssima e isso faz com que não se tenha segurança para novos investimentos, né? Então, por esse cenário todo, é que nós teremos ainda um horizonte de muitos trimestres de desemprego elevado. O Tomás, que é um economista, atua no pesquisador do DIEESE, nos trouxe um cenário muito claro de como anda a economia do nosso país e como ela se propõe nos próximos anos. E isso, claro, nos deixa aqui já muito sensível à importância da política para poder renovar esse cenário, né? E da participação de todos os brasileiros nisso, não só através dos representantes eleitos, mas de cada brasileiro na reflexão e na atuação política para uma nova política econômica. Mas agora eu quero ouvir o Fabrício, que atua no Senai, porque existe, claro, a resposta imediata da pessoa para tentar sobreviver em meio a um cenário tão difícil, Fabrício. Fala para nós da importância da qualificação e quais seriam as profissões que, apesar desse cenário de crise, parecem mais promissoras. Isso, escutando aí, né, o Tomás aí, a gente entende, né, e estamos todos sentindo a realidade aí do momento que estamos passando, mas que a gente vê um crescimento na questão de qualificações, né, da população procurando mais curso. Eu acho que foi um momento aí, né, principalmente nesse período que nós estamos passando, onde abriu muitas portas, muitas pessoas trabalhadores que perderam o seu emprego, ou viram diminuir a sua renda ali, se sentiram na obrigação de procurar, né, até um complemento na sua formação ali profissional, ou até mesmo procurar uma outra formação para complementar aquela renda. Então, no início ali, né, não foi fácil, vamos colocar assim, na pandemia, onde muitas pessoas que perderam o seu emprego, a gente sabe que a questão da educação hoje não é prioridade, né, para o nosso país. Então, a gente precisa mostrar que a qualificação ela é importante para que esses trabalhadores consigam se reintegrar no mercado de trabalho ou até mesmo procurar uma nova profissão, mas que essa qualificação não é a base para tudo, né? Hoje nós observamos que temos muitas vagas de empregos abertas, mas que realmente o que está faltando é a qualificação daquele candidato
e até mesmo as remunerações hoje estão mais baixas, né? Devido à grande quantidade de desempregos que temos no nosso país, as dificuldades que as empresas passaram, né, por esse período, que vem passando ainda, mas que a gente acredita que está ocorrendo já algum caminho que a gente consiga identificar algumas áreas e alguns segmentos que já está tendo crescimento. Então, a gente vê o crescimento aí na área da saúde exponencial, né, onde todos procuraram, né, atendimentos, então cursos aí na área de técnico de enfermagem. Hoje o crescimento é enorme. Hoje é abrir turma, turmas cheias e garantia do mercado de trabalho aquecido e de uma boa qualificação aí no mercado de trabalho. Outra área que a gente viu um crescimento enorme foi a área de TI, né? Principalmente com essas atuações remotas, online. Então, foi um crescimento enorme e com grandes possibilidades, né? Principalmente nos trabalhos remotos, onde muitas empresas buscaram brasileiros. Então, quem estava ali qualificado já tinha uma boa formação, se saíram bem. A gente observa que muitas pessoas estão procurando, né, a nossa instituição aqui para atender também essa demanda que ainda está muito grande. Na área de gastronomia, a gente sentiu também uma área que teve uma evolução grande, porque devido ao desemprego, as pessoas se sentiram na obrigação de fazer algo para trazer renda para casa. E a gente sabe que a questão da gastronomia, de fazer um bolo no pote, né, vender algo ali, isso, né, a maioria consegue fazer, e com o treinamento, né, com a qualificação, a gente consegue, né, entregar de melhores qualidades, fazer uma precificação daquele produto, né, para entender, será que eu estou tomando prejuízo, será que não? Então, a gente vê bastante crescimento aí nesse mercado, né, de cursos hoje, de qualificação, para que a gente consiga realmente, né, entregar, vamos colocar assim, para o nosso país, né, mais trabalhadores qualificados, porque hoje as empresas não estão muito com paciência, né, de pegar aquelas pessoas com uma baixa qualificação e poder estar fazendo todo o treinamento. Mas você já apontou aí várias áreas muito interessantes. Claro, algumas para o próprio empreendedorismo, né, para que a pessoa possa investir e começar o próprio negócio, e outras para, claro, inserir no mercado de trabalho. Agora, Tomás, tem uma pesquisa feita pelo SENAI, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que fala que o Brasil deve ter déficit de trabalhadores qualificados até 2023. Eu não tenho o dado preciso, mas é um levantamento que foi feito e que está lá no site do SENAI. Agora, por que as pessoas não têm buscado, muitas vezes, a qualificação? Falta tempo para se qualificar ou está faltando dinheiro para investir na própria formação, Tomás? Essa é uma ótima pergunta, né? Esse é um tema em relação ao qual nós temos nos debruçado bastante também no DIEESE, né? O ponto principal é o seguinte: o Brasil passa, pelo menos nos últimos 20 anos, por um acelerado processo de desindustrialização, né? Então, o SENAI, que sempre cumpriu um papel importante de formação de trabalhadores para atuação na indústria, né, na indústria moderna que o Brasil instalou aqui até o meados dos anos 80, né, do século passado, desde então, esse parque industrial foi sendo desarticulado, né, pelo movimento da globalização, né, enfim, pela ascensão da China, né, que atraiu muitas dessas empresas, dessas manufaturas, né, lá para o seu território, e o Brasil acabou perdendo, né, um pouco o bonde da história da industrialização, né? Hoje, de fato, quase todos os setores industriais no Brasil estão defasados em relação ao que se pratica na Europa, nos Estados Unidos e principalmente na China, né, onde estão localizadas as indústrias que nós precisaríamos ter aqui, as indústrias de transformação, né, que incorporariam esses trabalhadores formados, qualificados, por exemplo, no SENAI, né? O SENAI até hoje faz um esforço de ter uma atualização dos seus cursos em relação ao que está acontecendo, né, na moderna manufatura global,
né? Por exemplo, a incorporação de inteligência artificial nas máquinas, né? Enfim, como é que o trabalhador precisa saber lidar com isso, né? A manufatura na escala nanométrica, né? A nanotecnologia, enfim, a gente sabe de experiências que existem aqui no Brasil. O grande problema é que as decisões sobre onde localizar as indústrias, elas não são tomadas aqui dentro por empresas ou mesmo com influência dos governos locais, né? São decisões tomadas pelas sedes das grandes corporações transnacionais que não estão aqui localizadas. E o Brasil, ao longo desses últimos 20 anos de baixo crescimento, né, de desindustrialização, entrou num círculo vicioso, né? Então ia perdendo mais indústria, então havia menos incorporação de trabalhadores qualificados, né? Então o nível geral de ocupação foi caindo, a ponto de chegar, né, esse é um dado que eu acho importante relevar, ressaltar aqui na nossa conversa, né, de que no final de 2021, né, o rendimento médio do trabalhador brasileiro era de R$ 2.377, né? Mas, olhando no detalhe, a gente vai ver que 54% dos ocupados no Brasil ganhavam até R$ 1.500. Então, essa é a realidade do mercado de trabalho brasileiro, né? Então, quando a gente vai pensar em qualificação, a gente muitas vezes está lidando com um conjunto de trabalhadores que tem uma remuneração muito baixa, né? Uma escolarização formal precária, né? E, portanto, são essas preocupações básicas que a gente tem em mente para pensar um processo necessário de reindustrialização, né, que incorpore essa massa de trabalhadores, né? Então, eu acho que esse é o cenário que a gente tem que lidar para a gente também não ficar, né, achando que o nosso mercado de trabalho está muito estruturado. Ele foi sendo desestruturado por esse processo de desindustrialização. Até falando dos cursos de qualificação que o Senai oferece, Fabrício, eles estão posicionados acompanhando essa tendência de cada região do país, né? O Tomás explicou bem, o Brasil vive esse processo de desindustrialização, mas a gente tem cursos que talvez sejam mais interessantes por região. Existem essa regionalização nos cursos? Isso, existe sim, né? Acho que falou muito bem o Tomás. Na verdade, questão aqui dos cursos que a gente está oferecendo são cursos voltados para o comércio, né? Então, hoje o Senac, ele trabalha de acordo com o que o mercado hoje está nos demandando. Então, nós temos grupos, né, técnicos no nosso departamento nacional, onde cada departamento regional, ele trabalha a sua regionalidade, né? Nós temos cursos que são padronizados a nível nacional, mas que nós temos a capacidade, né, e de colocar aquela regionalização naquele estado. Então, hoje, né, até o senhor falou em questão, será que hoje é falta de financeiro, a dificuldade, o que está acontecendo? Só para se ter ideia, hoje o Senac Goiás está com mais de 20 mil vagas de cursos gratuitos abertas. Então, assim, não tem aquela desculpa, né, de falar, eu não tenho dinheiro para fazer o curso. Então, hoje o Senac oferece cursos gratuitos, de qualidade, e que a gente vê que as pessoas que qualificam, terminam esses cursos, e a gente pôde observar aí durante esses últimos 2 anos, principalmente, que a gente trabalhou muito na modalidade online, né, que são aulas ao vivo ali, né, com interação com o instrutor, e tivemos uma grande aceitação no mercado de trabalho, onde pessoas foram realocadas, tiveram novas oportunidades. Então, se a gente pegar, temos cursos aí na área, né, que eu já pontuei, na área de saúde, na área de gestão, na área de TI, na área da própria gastronomia. Um outro segmento que a gente está observando que vai ter um crescimento grande e já está acontecendo, que é do turismo. O turismo ele foi um dos segmentos mais afetados durante essa pandemia. E hoje a gente já está vendo o movimento inverso, das pessoas quererem viajar, né, seguraram esse tempo todo, já sendo liberados. Então, o turismo que foi afetado com muitos fechamentos de empresas, e nesse outro viés agora, a gente está vendo o quê? Que ele está sendo reaquecido novamente.
Então, as empresas estão procurando, né, as pessoas hoje já que estão qualificadas. Então, com isso, o Senac ele já está, né, trabalhando isso junto com os órgãos públicos, né, junto com as empresas, os sindicatos, para a gente realmente atender a necessidade atual aí que o mercado, né, está nos demandando. Só para deixar claro, então, para o espectador, nós temos o Senac, que é a formação para as atividades do comércio e serviços, e o Senai para as atividades industriais, e tem, digamos, presença nacional, né? Com certeza, se não na sua cidade, mas próximo da sua cidade, na sua região, você vai encontrar possibilidade de estudo desses cursos. E não pode ter, e eu já conheço pessoas assim, que tem aquela sensação assim, não, eu fiz o curso e agora eu já tenho que sair empregado. Não é. Você está se qualificando para você se apresentar com melhores condições no mercado de trabalho. Agora, Tomás, no cenário que você apresentou no início da nossa conversa, você deixou muito claro que é um processo de degradação da economia nacional, vem de muitos anos, de uma política econômica que desde 2016 vem mudando. Então, parece que nós não temos uma saída a curto prazo. Mas esse ano é um ano de eleições gerais. Como é que o cidadão deve encarar, nesse ano eleitoral, as promessas que vão aparecer de geração de empregos? É num passe de mágica que os empregos aparecem? E como é que um governante pode ajudar a mudar esse cenário do emprego no Brasil? Perfeito. O ano eleitoral costuma ser um ano difícil para o trabalho, para o emprego no Brasil, né? Primeiro porque existem restrições à contratação e à própria realização de obras do ponto de vista da administração pública, pela legislação eleitoral, né? E segundo também que há uma grande expectativa, né, em qual vai ser o resultado das eleições, então muitos investimentos acabam sendo postergados para depois do resultado das eleições. Evidentemente que a gente sabe que estamos vivendo, né, uma conjuntura muito atípica, né, em que além dessas questões de restrição de investimento público e também de insegurança aí, que retarda investimento privado, nós vivemos um cenário em que existe uma real ameaça à própria realização de eleições, enfim, respeito ao resultado das eleições, né? Isso agrava muito. O que nós podemos dizer do ponto de vista do DIEESE é que o movimento sindical brasileiro, como tem feito já há muitos anos, apresenta um conjunto de propostas a todos os candidatos e candidatas à presidência, ao governo estadual, né, e aos legislativos, né, pautado, né, esse ano, né, na urgente geração de emprego, né, pautado na defesa da democracia e na defesa da vida, né, uma vez que nós estamos em contexto de pandemia. Essa plataforma da classe trabalhadora, ela foi lançada agora no começo de abril, uma atividade realizada aqui em São Paulo, né, e no último dia 1º de maio, em todo o Brasil, em todas as atividades que as centrais sindicais realizaram, essas propostas foram colocadas ao público para serem conhecidas pela sociedade e serem debatidas, né? A nossa prioridade principal é entender que o Brasil, sem um projeto nacional de desenvolvimento que tenha no centro a geração de emprego, né, e a melhoria das condições de renda, nós não teremos futuro, né? Então, a questão da reindustrialização, a diminuição da dependência da exportação de soja e minério de ferro, né? A qualidade cada vez maior da educação, do atendimento de saúde, são essenciais, né, para que nós tenhamos, de fato, retomada do crescimento econômico e, depois de muito tempo, podemos falar em desenvolvimento, ou seja, uma situação em que o bem-estar geral da população vai melhorar. Então, o que o movimento sindical brasileiro apresenta é a plataforma, né, da classe trabalhadora. São propostas muito objetivas, né, e que já foram realizadas em outros tempos aqui no país, então são possíveis de serem retomadas, né, e é necessário entender que nós somos um país com 210 milhões de habitantes, né, e que nós precisamos ter uma gestão da economia, né, à altura desse tamanho de população, desse tamanho de território, as nossas riquezas e o nosso papel no mundo, né? Nós não podemos continuar como estamos hoje, com um país que é completamente isolado do mundo e não é mais levado a sério, né, em função
da gestão que nós temos hoje. Então, eu sugiro a todos que queiram conhecer a plataforma da classe trabalhadora, ela pode ser acessada no site de qualquer central sindical brasileira. O Papa Francisco tem falado bastante na necessidade de uma profunda reforma da economia, pois o modelo atual de sociedade não pode progredir descartando pessoas. É o risco do vírus que ele chama de indiferença egoísta, abre aspas. Este vírus se propaga ao pensar que a vida é melhor se for melhor para mim e que tudo está bem se estiver bem para mim. Assim, começamos e terminamos selecionando uma pessoa ao invés de outra, descartando os pobres, sacrificando aqueles que ficaram para trás no chamado altar do progresso. É uma verdadeira dinâmica elitista, de constituição de novas elites ao preço do descarte de muitas pessoas e povos. Fecha aspas. Com esse pensamento do Papa Francisco, a gente encerra o ponto 3. Infelizmente, não deu tempo de abordar todo o assunto, mas a gente apresentou aqui um cenário muito interessante, tanto para aquele que está desempregado buscar qualificação e mesmo para o cidadão em geral entender o cenário da política, o cenário econômico do Brasil nesse momento. Eu agradeço então a participação do Fabrício Borges, do Senai Goiás, obrigado pela participação, e também ao Tomás Ferreira Jensen, economista do Diese. Obrigado pela participação de vocês. O ponto 3 volta na semana que vem. Até lá!